Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, onde leremos dos versículos 1 ao versículo 10. Enquanto você abre a sua Bíblia, nós vamos orar mais uma vez. Pai, nós confiamos em Ti. As nossas vidas estão em Ti. E por isso nós temos a certeza de que nada nesse mundo abalará a nossa fé, abalará a nossa esperança, porque a nossa esperança está segura no Senhor. Agora, Deus, fala aos nossos corações através da Tua palavra. Ajuda-nos, Espírito Santo, no entendimento daquilo que o Senhor quer falar, daquilo que o Senhor quer fazer nessa noite em nossos corações. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar. Lembramos-nos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Irmãos, o mundo e o tempo em que nós vivemos é um tempo e um mundo polarizado, né? Em que a gente vive, a gente vê grandes tensões políticas acontecendo. Prova disso são as guerras que a gente tem testemunhado, que a gente tem ouvido falar nos últimos tempos, né? E essa semana podemos também ver no noticiário, né, ali de um lado Israel e os Estados Unidos, do outro lado o Irã, né, e outras guerras acontecendo. A gente vive num mundo polarizado, né, cheio de tensões políticas acontecendo, mas nós também vivemos num mundo pluralizado, onde várias maneiras de enxergar a vida, né, coexistem ao mesmo tempo, diversas crenças, diversos valores, diversas tradições, muitas vezes opostas entre si, né, auto-excludentes, que em um outro tempo, ou uma coisa seria verdade ou outra, mas no nosso tempo, verdades opostas entre si coexistem, né? O conceito de verdade foi relativizado. Aquilo que é bom e aquilo que é mal pode ser bom para mim, mas na perspectiva do outro é mal e vice-versa. E essas coisas coexistem como se fosse natural, né? Então, um mundo polarizado, né? E tudo isso, né, a gente vê que as coisas vão se tornando relativas na sociedade em que vivemos. E muitas vezes, quando nós falamos de uma ética e de uma moral, e falamos de uma ética e de uma moral cristã, certamente nesse mundo a ética e a moral cristã vai conflitar
com muitas outras maneiras de enxergar, muitas outras visões a respeito do mundo. Ou seja, nós vivemos num contexto desafiador à pregação do Evangelho, num contexto desafiador ao testemunho do Evangelho. No entanto, por que é desafiador? Porque o Evangelho é uma verdade absoluta. Como pregar e testemunhar uma verdade absoluta e imutável num mundo onde tudo é relativo. Então, no entanto, quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós podemos perceber que nenhuma dessas questões, apesar de serem desafiadoras, não são impeditivas para que o reino de Deus avance. Nada disso é suficiente para impedir que a igreja de Cristo cresça. Nada disso é impeditivo para que o reino de Deus avance se a igreja permanecer fiel ao propósito para o qual foi chamada por Deus. Há desafios, mas nada disso impede que a igreja avance, que o reino de Deus avance, se a igreja permanecer fiel a Deus e aos seus propósitos. Quando nós olhamos para a igreja de Tessalônica e como o evangelho chegou nessa cidade, essa igreja foi plantada por Paulo ali na sua segunda viagem missionária, uma viagem que durou aproximadamente 3 anos, e Paulo e os seus companheiros de missão caminharam, se deslocaram por uma longa distância ali de aproximadamente 5.000 quilômetros. Imagina aquele tempo, se deslocar uma distância tão longa. Uma viagem missionária grande, onde Deus fez grandes coisas. Mas essa cidade era uma cidade extremamente influenciada pela cultura grega. Lá, 3º século antes de Cristo, aproximadamente, ali eram os gregos quem dominavam. Mas o tempo foi passando e Roma tomou aquele lugar, e aquela cidade também foi influenciada pela cultura romana. Então, ali naquela cidade havia uma pluralidade cultural, uma pluralidade de tradições, grega, romana e asiática. A religiosidade ela era plural também. Ali aconteciam vários cultos pagãos, cultos a deuses gregos, a deuses romanos. O próprio culto ao imperador acontecia ali porque num determinado período da história da humanidade, os imperadores foram ali deificados, eram tidos como divindades, foram divinizados e eram adorados, e quem não adorasse o imperador eram considerados ali traidores do império. Isso acontecia ali em Tessalônica. Mas havia também ali uma presença marcante do judaísmo dentro dessa cultura. Então havia uma pluralidade cultural, havia uma pluralidade religiosa e havia também uma intensidade política, uma cidade comercial, uma cidade cosmopolita, tanta coisa acontecendo. E quando a gente olha para toda essa realidade, de tantas culturas ali coexistindo, de uma maneira de viver também plural existindo, de uma intensidade política, comercial existindo, a gente vê que aquele lugar era um lugar inicialmente hostil ao Evangelho. Não era um lugar fácil de falar a respeito de Jesus, não era um lugar simples de viver o Evangelho. No entanto, quando a gente olha para a maneira que a viagem de Paulo foi se desdobrando, a gente vê que nada pôde impedir, nenhuma dessas questões foi capaz de impedir que Deus cumprisse os seus propósitos naquela cidade. E de maneira sobrenatural, de maneira extraordinária, nada pôde impedir que Deus, o poder de Deus, o Evangelho, chegasse àquele lugar, transformando vidas, alcançando os eleitos de Deus que habitavam naquela cidade. Então, meu irmão, a gente quando olha para esse contexto, o contexto da chegada do Evangelho a essa cidade, a gente consegue aprender algumas verdades
E a primeira verdade que a gente consegue aprender desse contexto é que Deus tem os seus planos. Nós temos falado aqui de viver os propósitos de Deus. Deus tem os seus planos para cumprir. Mas Deus, ele envolve pessoas sensíveis ao seu querer para participar da realização, da concretização dos planos que ele quer realizar. Deus tem os seus planos, mas ele nos envolve. Ele envolve pessoas que são sensíveis ao seu falar, sensíveis ao seu querer, para participar disso. Meu irmão, a cidade de Tessalônica não estava nos planos de Paulo, inicialmente. Olha o que diz o livro de Atos, no capítulo 15, no versículo 36. Atos 15, 36. A palavra de Deus diz assim: alguns dias depois, esse depois é porque havia surgido ali uma controvérsia, onde algumas pessoas, alguns judeus, estavam falando que, além de crer em Cristo, os gentios que estavam se convertendo também precisavam praticar os ritos judaicos se quisessem ser salvos. Então houve um concílio, uma reunião para decidir ali dos presbíteros, dos anciãos da igreja, dos apóstolos, para decidir o que seria resolvido. E o parecer foi favorável, não a essa visão de que aqueles que viessem a crer em Cristo também precisariam realizar ali os ritos judaicos. Não, o parecer foi favorável de que para ser salvo bastava Jesus, E Paulo, ele recebe, porque Paulo era o apóstolo enviado aos gentios. Então, Paulo recebe esse parecer ali dos primeiros apóstolos, dos anciãos da igreja, e alguns dias depois dessa reunião ali ter acontecido, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Esse era o plano de Paulo inicial para a segunda viagem missionária. Eles tinham saído para a primeira viagem, havia visitado uma série de cidades, pregado o evangelho, e agora o plano era voltar nessas cidades. Esses eram os planos iniciais de Paulo e dos seus irmãos. No entanto, Deus tinha os seus planos. Deus tinha os seus planos. Planos muito maiores para realizar através dessa comitiva missionária. Olha o que diz o livro de Atos, no capítulo 16, os versículos 6 a 10, porque a viagem vai se desdobrando, e Deus começa a dar uma direção para Paulo e seus irmãos. Eu quero te convidar para lermos juntos esses versículos. Olha só o que vai acontecendo na viagem missionária. Vamos juntos? E percorreram a região da Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo tinha alguns planos, mas é interessante que Paulo vai tomando algumas decisões durante a viagem missionária, mas o Espírito Santo vai impedindo algumas das suas decisões. E mais interessante ainda, depois você pode, se quiser, e eu aconselho que você faça isso, dá um Google lá, coloca assim, segunda viagem missionária de Paulo. Aí você vai lá nas imagens e clica num mapa que vai te mostrar o que está acontecendo. É como se Paulo, a província da Ásia que fala ali, se você olhando para o mapa, está na esquerda. É como se Paulo estivesse querendo se deslocar para a esquerda e o Espírito Santo falasse assim: não, você não vai para lá.
Daqui a pouco é como se Paulo fosse se deslocando mais para a direita do mapa. O Espírito Santo impede Paulo de também se deslocar para aquele lugar. E você vai vendo que Deus vai revelando para Paulo, Deus vai fechando algumas portas, mas na verdade o que Deus estava fazendo era conduzindo Paulo para o lugar perfeito para que os seus planos se cumprissem naquela viagem missionária. Paulo não vai para um lugar, ele não vai para o outro, mas ele chega no lugar perfeito, na cidade de Troade, de frente para o mar Egeu. E ali, Deus fala nitidamente para Paulo aquilo que Deus queria fazer naquela viagem missionária. E Paulo tem uma visão. E na visão, um homem de pé fala com Paulo pedindo: passe, atravesse o mar. Atravessa o mar. Vem para Macedônia e ajuda-nos. Ajuda-nos vem falar o evangelho. Porque pessoas precisam ser salvas nesse lugar. Era uma visão, eu estou inferindo, mas eu estou acrescentando algumas palavras, mas era essa a ideia: passe a Macedônia, atravessa esse mar. Talvez esse não fosse os seus planos, Paulo, mas atravessa esse mar, porque esses são os planos de Deus. E Paulo, ele percebe nitidamente, o texto diz que, concluindo que era Deus quem havia chamado para anunciar o evangelho, eles atravessam a Macedônia. Era o evangelho de Jesus saindo da Ásia para alcançar a Europa. Quando Paulo atravessa e chega na Macedônia e vai percorrer inúmeras cidades naquele lugar. Meu irmão, minha irmã, Deus continua querendo trazer pessoas ao seu encontro. Você tem dúvidas disso? Deus continua querendo trazer pessoas ao seu encontro. Você tem alguma dúvida a respeito dessa verdade? Sim ou não? Claro que não. Deus continua querendo salvar pessoas, mas Deus continua envolvendo pessoas sensíveis ao seu querer, para cumprir esse propósito. Meu irmão, Paulo, ele foi sensível ao agir do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo o impediu de ir para um lado, ele não insistiu. Quando o Espírito Santo o impediu de ir para o outro lado, ele não insistiu. E quando o Espírito Santo deu ali a ele uma visão, dizendo: passe a Macedônia, ele obedeceu. Deus continua querendo trazer pessoas ao seu encontro, mas Deus continua envolvendo, assim como envolveu Paulo e os seus irmãos. Deus continua envolvendo pessoas sensíveis ao seu falar, sensíveis ao seu querer, para cumprir esse propósito. Não é o que diz Romanos, capítulo 10, versículos 13 a 15, a palavra de Deus diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Deus continua querendo salvar pessoas, mas Deus continua envolvendo pessoas sensíveis ao seu falar para que isso aconteça. É necessário que, para que as pessoas invoquem a Jesus Cristo, conheçam a Jesus Cristo e clamem por salvação em Jesus, é necessário que o conheçam através da pregação e do testemunho fiel do Evangelho para que isso aconteça. E o texto diz assim: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, dos que anunciam o Evangelho. De quem são esses pés? São os seus pés. Os pés que são formosos, chamado por Deus para anunciar coisas boas, aonde quer que for, são os nossos, são os meus, são os seus.
Deus deseja que cada um de nós seja um instrumento em suas mãos para a salvação de pessoas que estão ainda perdidas no mundo, sem conhecer a Cristo. Deus deseja que cada um de nós estejamos dispostos a servi-los como bons dispenseiros da sua graça. A palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2 diz assim: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo. Ministro é servo. Nos considerem como servo de Cristo e encarregados. Encarregado é dispenseiro dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Meu irmão, nós fomos encarregados por Deus como dispenseiros do mistério do Evangelho, que as pessoas sem Cristo não podem compreender. Mas se a palavra é pregada, se a palavra é testemunhada, e o Espírito Santo de Deus age, se a palavra é pregada não apenas no intelecto, com muita inteligência, essa cultura era uma cultura que valorizava a inteligência, a sabedoria humana. Não é isso apenas. Mas se a palavra é pregada no poder do Espírito Santo, se o testemunho da igreja é o testemunho de uma igreja fiel a Deus, e o Espírito Santo de Deus age, quem será que pode impedir que vidas sejam salvas? Que cultura, que poderes, que sociedades podem impedir que vidas sejam salvas, se é o Espírito Santo de Deus que faz a obra? Hoje pela manhã, nós estávamos na EBD, e você que não tem vindo à EBD, você tem perdido. Levanta a mão os jovens que estavam no EBD aí. Amém. Tinha jovem que estava na EBD, mas não estava na classe porque estava servindo. Mas como a EBD foi dos jovens, não fui eu que dei aula não, meu irmão. Não estou falando porque a aula foi boa, porque eu dei aula, não. Foi uma jovem que deu aula. Mas como foi boa a EBD, enquanto estávamos meditando naquilo que o Espírito Santo de Deus faz. Eu não vou falar de quem é o testemunho, porque eu não pedi autorização. Mas nós tivemos o privilégio de ouvir alguém falando de como o Evangelho chegou na sua vida. Alguém que vivia uma vida na sua família, longe de Deus, distante de Jesus. Mas um dia alguém falou assim: vamos conhecer a Cristo, vamos na igreja. E naquele dia a palavra foi pregada. E essa pessoa pode dizer assim: não, eu não quero mais aquela vida, eu quero Jesus. E a gente pôde se alegrar, a gente pôde chorar junto, de alegria, porque a gente pôde testemunhar que esse Deus, que fez isso na igreja de Tessalonicenses, naquela cidade, naquele tempo, continua fazendo as mesmas coisas através da sua igreja hoje. Deus continua operando através da sua igreja hoje. E todos nós, cada um de nós somos comissionados por Deus para ter o privilégio de participar do cumprimento do propósito eterno de Deus de salvar almas que estão perdidas. Deus continua fazendo, meu irmão, mas Deus envolve você nessa obra. Meu irmão, minha irmã, seja sensível ao agir do Espírito Santo. A gente tem vivido uma vida corrida, a gente tem vivido uma vida apressada, né? São tantas atribuições, a gente faz uma coisa, a gente faz outra coisa, a gente cuida do filho, a gente cuida da gente, a gente cuida da casa, a gente trabalha, a gente faz uma série de coisas. Uma vida acelerada, cheia de atribuições, muitas vezes muito envolvidos com as coisas desse mundo. Eu não estou te dizendo que você não tem que se engajar com os seus estudos, eu não estou dizendo que você não tem que se engajar
para ser um bom funcionário na sua empresa. Eu não estou dizendo que você não tem que se engajar para cuidar bem da sua casa, não é isso. Mas é necessário ter tempo na agenda para ouvir o Espírito Santo de Deus falar. É necessário ter tempo na agenda para parar e gastar, investir num relacionamento com Deus e deixar o Espírito Santo de Deus falar aquilo que Ele quer para a sua vida. Porque às vezes Deus fecha uma porta, a gente se desespera, a gente insiste. E a gente vai para um outro lado sem ouvir aquilo que Deus quer. E a gente vai para um outro lado, Deus fecha outra porta e a gente insiste. E às vezes a gente tenta para um outro lado sem ouvir aquilo que Deus quer fazer. Mas nós precisamos de ouvidos sensíveis, corações sensíveis e obedientes à voz do Espírito Santo. Meu irmão, creia que Deus pode fazer maravilhas na sua vida. Você crê nisso? Amém? Deus pode e Deus quer. Mas também creia que Deus quer fazer maravilhas na vida dos outros, através da sua vida. Você é um despenseiro da graça. Você leva consigo o maior de todos os tesouros. Você leva consigo aonde quer que você vai a presença do Espírito Santo. Você leva consigo aonde quer que você vai as boas novas de salvação. Você leva consigo aonde quer que você vai a esperança que esse mundo não tem para oferecer. Você foi chamado por Deus, capacitado por Deus, porque você é templo do Espírito Santo para dispensar essa graça. Daqui a pouco a igreja vai estar fazendo novamente o projeto Casa de Paz. É a igreja indo, é você sendo chamado para se envolver, meu irmão, minha irmã, para levar o Evangelho. Deus tem te levado ao seu trabalho, Deus tem te levado à sua família, Deus te levado a vários lugares. Mas não se esqueça que você está nesse mundo plural, nesse mundo intenso, nesse mundo polarizado, para ser um mensageiro da paz, um mensageiro do Evangelho, uma testemunha fiel, para que Deus cumpra os planos que Ele tem para cumprir. Meu irmão, a segunda verdade que nós vemos, nós conseguimos aprender, é que o Evangelho pregado no poder do Espírito Santo transforma vidas verdadeiramente. Paulo não pôde ficar muito tempo, depois você vai lá ler em Atos, essa viagem missionária. Paulo não pôde ficar muito tempo em Tessalônica, porque houve uma grave perseguição ao seu ministério naquele lugar. Paulo ficou aproximadamente ali apenas 3 semanas naquela igreja. Mas depois que Paulo foi retirado dali às pressas, alguns dos seus companheiros ficaram mais um tempo ali na cidade ainda. No entanto, pouco tempo depois, esses homens foram ao encontro de Paulo para levar as notícias daquilo que Deus havia feito naquela cidade. E lá na cidade de Corinto, quando Paulo já tinha passado por inúmeras cidades, depois, quando Paulo está em Corinto, Timóteo e Silas o encontram e puderam dar as notícias daquilo que Deus havia feito em Tessalônica. E as notícias que Paulo recebeu foram notícias maravilhosas. O que Deus fez na vida das pessoas daquela cidade foi maravilhoso. E assim, quando Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, a primeira carta, Paulo começa a adorar a Deus. Paulo começa a dizer: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação, do amor de vocês e da firmeza
da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo louva a Deus, porque a fé que o Espírito Santo operou na vida daquela igreja era uma fé operosa. Operosa é uma fé acompanhada de boas obras, uma fé verdadeira, uma fé acompanhada de vida transformada, uma fé acompanhada de bons frutos. Paulo louva a Deus porque no viver daqueles irmãos havia uma demonstração do amor de Deus. Paulo começa a falar: sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou em vocês somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Esses irmãos já estavam ali demonstrando o amor de Deus, um amor que ia além das emoções, mas demonstrado com atitudes. Paulo louva porque eles tinham uma esperança estável, apesar das instabilidades que havia naquele tempo. Apesar do poder, do Império Romano, havia instabilidades. Mas apesar das instabilidades, a esperança daquele povo era uma esperança estável, firme, segura em Cristo. Ao receber as notícias da igreja em Tessalônica, Paulo ele consegue identificar aquilo que a gente chama de um tripé da vida cristã. Uma fé viva em Jesus, demonstrada com uma vida transformada, uma fé acompanhada de boas obras. O amor ao próximo como a expressão do amor de Deus. E uma esperança segura, firme, inabalável. Cantamos aqui, confiando em nosso Deus, não seremos abalados. Era justamente a fé que esses irmãos tinham. Meu irmão, é isso que a palavra de Deus vai nos falando, que são marcas de uma vida cristã. Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 17, diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitado do alimento diário, e um de vocês lhes disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Ou seja, se a fé não vem acompanhada de amor ao próximo, se a fé não vem acompanhada de boas obras, de bons frutos, qual é o proveito? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas não foi uma fé morta que Paulo constatou na igreja de Tessalonicenses. Foi uma fé viva. A constatação que Paulo fala, que Paulo observa, quando ele vê toda essa realidade, quando Timóteo e Silas contam para Paulo aquilo que Deus havia feito, Paulo diz assim: vocês são eleitos, vocês são escolhidos. É isso que Paulo começa a dizer. Olha só, o texto vai dizer: assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Caia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso, porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês, deixando os ídolos. Vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, para guardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Mas é no versículo 4 que Paulo diz assim: sabemos, irmãos amados, por Deus, que Ele os escolheu. Mas por que Paulo chega a essa conclusão? Porque havia marcas distintivas na vida dessa igreja. Fé
acompanhada de boas obras. Amor aos seus irmãos, demonstrado não apenas em palavras, mas em atitudes. E uma esperança inabalável em Jesus. E Paulo diz: vocês são escolhidos de Deus. Não há outra alternativa. Deus os escolheu. Meu irmão e minha irmã, é essa fé acompanhada de boas obras, é esse amor ao próximo e essa esperança segura que precisam ser marcas encontradas no nosso viver. Nós vivemos num tempo de superficialidade nas amizades, nos relacionamentos, né? A pessoa tem não sei quantos amigos numa rede social, mas quando precisa falar de um assunto profundo, de compartilhar um momento sério, são poucos. Os milhares são apenas para as selfies, né? Para as fotos instagramáveis, mas os amigos verdadeiros são poucos. A maioria são relacionamentos superficiais. Nós vivemos num tempo de uma fé, muitas vezes também superficial, uma fé estética, que não fala de transformação de vida, que não fala de arrependimento do pecado, que não fala de uma transformação interna que vem de dentro para fora. Nós vivemos num tempo de individualismo, onde muitas vezes as pessoas pensam apenas no seu bem-estar, sem se preocupar se aquilo que vão fazer, aquilo que vão falar, aquilo que vão viver, se vai ferir ou não a outras pessoas. O que importa é o meu bem-estar, sou eu. Nós vivemos num tempo de instabilidade psicológica, um tempo de ansiedade no mundo, um tempo onde as instabilidades emocionais começam a chegar inclusive aos adolescentes, às crianças. Um tempo de instabilidade emocional. Mas o Espírito Santo, o Evangelho, quando chega ao nosso coração, no poder do Espírito Santo, pode transformar todas essas coisas. Essa fé superficial, esse individualismo, essa instabilidade psicológica e emocional, não precisam ser marcas encontradas na vida daqueles que são templo do Espírito Santo, onde o Evangelho chegou. O Evangelho chegou a você? Amém? Então a sua vida pode ser marcada não por superficialidade, mas por profundidade. Nós cantamos aqui hoje, né? Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. O Espírito Santo de Deus quer te levar a uma profundidade na fé. O Espírito Santo de Deus nos leva não a uma vida autocentrada, onde eu só penso em mim. O Espírito Santo nos leva a uma vida outrocentrada, onde aquilo que Deus faz na minha vida, imediatamente eu desejo compartilhar. Compartilhar de Jesus, compartilhar do Evangelho, compartilhar da presença do Espírito Santo, compartilhar das bênçãos de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele pode, Ele quer trazer ao meu coração e ao seu coração uma estabilidade firme que ninguém e nada pode oferecer nesse mundo. Porque todas as coisas desse mundo, a Bíblia fala, né, que todas as coisas desse mundo são abaláveis. Abaláveis. As estruturas mais firmes aos olhos humanos são abaláveis. As maiores empresas desse mundo são abaláveis, são corruptíveis, são corrompíveis.
Mas a rocha, onde a sua fé está firmada, é inabalável. Porque a rocha, onde a sua fé está firmada, é em Jesus. E Jesus é a rocha fiel. Então, meu irmão e minha irmã, é isso que Deus quer fazer. O Deus que agiu na vida da igreja de Tessalônica, a igreja dos Tessalonicenses, não mudou. É o mesmo Deus. O mesmo Espírito que conduziu a vida de Paulo na sua viagem missionária, é o mesmo Espírito que está te conduzindo na sua viagem missionária. Você não está viajando como Paulo para outras cidades agora. Talvez um dia você faça isso. Mas você está numa viagem missionária nesse mundo. Amém? Você crê nisso? Meu irmão, você está numa viagem missionária. Cada um que conhece a Cristo, que conhece a Deus, é chamado para fazer Deus conhecido. Mas o mesmo Espírito que conduziu Paulo na sua viagem missionária é o Espírito que quer te conduzir na sua viagem, te dar direção, mostrar aquilo que Ele quer fazer. É o mesmo Espírito que te capacita a viver, como foi falado aqui de manhã e foi repetido aqui à noite, viver as maravilhas de Deus. Deus faz proezas, Deus faz maravilhas através de pessoas como eu e você, que muitas vezes não se vê, assim como Moisés não se viu como alguém capaz, assim como Gideão não se viu como alguém capaz, assim como os discípulos muitas vezes não se viram como capazes. Jesus precisou falar: onde está a fé de vocês, homens de pequena fé? É o mesmo Espírito que atua na vida da igreja, atua no seu coração e que te capacita para viver de fato os propósitos de Deus, mas também para desfrutar de uma fé operosa, para desfrutar e compartilhar do amor aos irmãos, mas também para desfrutar de uma esperança e de uma segurança inabalável em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo garante a você que você é filho de Deus e que das mãos de Deus pode o mundo entrar em guerra, mas das mãos de Deus ninguém te tira. Você está guardado em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe nessa noite.